diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. O que ele está falando aqui? Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer todos, né? Então nós não podemos ter em nós divisões, tribos, né? Reservas de uns pelos outros. Deus quer que todos venham. Esse é o desejo de Deus. Aqui Jesus exclama para Jerusalém, né? Porque Jerusalém, o que eles faziam? Matava os profetas, apedrejava os que forem a eles enviados. Então, eles queriam o quê? Manter a sua posição própria. Não é? Estavam pensando em posição de poder, não é? De domínio sobre os outros, mas aqui Jesus faz essa exclamação: o meu desejo é ajuntar todos vocês debaixo das minhas asas, né? Como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Nós não podemos ter reservas, né? Reservas com as pessoas, tá? Nós devemos ganhar as pessoas e não tirar pessoas, não segregar pessoas. Jesus quer juntar, mas os homens querem o quê? Desagregar, desunir. Esse é o propósito do diabo, né? Ele não quer ninguém unido, né? Agora ele quer trazer para debaixo das suas asas em como? Né? Na sã doutrina, num só coração, né? Ele quer trazer um só coração, né? Então ele exclama, né? Ele faz uma exclamação: Jerusalém, Jerusalém, vocês não me entendem, né? Venha para a casa do Pai. É isso que ele está falando. O que acontece com as pessoas? As pessoas ficam mendigando bênçãos, né? Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso para mim. Essa ideia, isso vem da idolatria. A idolatria, o que é? Eles não tiram o relacionamento de Deus, quebra o relacionamento de Deus. Então, o que as pessoas querem? Querem se satisfazer a si mesmos, né? Viver de uma forma egoísta, viver numa forma de conforto, de posição confortável. Agora, a palavra de Deus, né? Se você for em Lucas 23, 37, Lucas 14, 26, olha o que ele diz. Grandes multidões acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está falando aqui? Que nós devemos ter uma postura. Todos devem saber e conhecer que você é de Jesus, que você é, né, um cristão, um crente. Quer dizer, você mantém a sua identidade identificada com a identidade de Jesus, né? Por isso que Paulo chega a tal ponto que ele diz o seguinte: não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Agora, ele prossegue aqui nessa parábola, falando o quê? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, cruz, né? Cruz significa um instrumento de suplício, de carga, de peso, de fardo, de dificuldades. E depois ele prossegue aqui que alguém foi edificar uma torre. Se você for edificar uma torre, você tem que calcular o custo disso, né? Porque pessoas começam a construir a torre, mas não chegam no fim. Então os outros vêm e ficam aí menosprezando. Começou, não pôde terminar. Então
a questão não é somente começar bem, mas é terminar bem. E isso exige perseverança e paciência. Agora, o que ele está dizendo? Que há um custo de servir a Deus. Há um custo. Não vai ficar de graça. Né? De graça por quê? Porque nós vamos manter a nossa integridade. Né? Nós devemos o quê? Não apenas cuidar do que é propriamente nosso. Aí nós temos que sair, né, do egoísmo, do egocentrismo, né, uma palavra mais difícil aí, né? Quer dizer, do nosso mundinho, das nossas coisinhas, tá? Ele quer que nós venhamos a ter um coração aberto, um coração que reflete o propósito de Deus, de ajudar, de ganhar as pessoas, né? Ele chega para Pedro e falou assim: olha, vem comigo, e agora eu vou fazer vocês de pescadores de homens. Então o que ele quer? E Pedro, numa pregação, ele ali 3.000 pessoas, na primeira pregação que ele fez, né, 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas se renderam a Cristo, né? Então, agora, ele ficou sem oposição na vida dele? De forma nenhuma, né? Foi preso. Quem mais oposição sofreu? Paulo. Então, depois ele diz aqui que aquele que não aborrece, né? Você vai aborrecer a todos, pai, mãe, irmãos, amigos. Aborrecer como? Não é você sair xingando os outros, não é você jogar pedra nos outros, é você ter uma postura, uma identidade que fala das coisas de Deus, que testemunha Deus, e que tua vida seja conforme Deus. Você vai receber convites para fazer isso, para fazer aquilo, você vai receber convites para ir no lugar X, Y, mas você não vai, porque ali não é o lugar, ali não é o ambiente que vai fortalecer, né, as pessoas. Não, eles vão querer o quê? Te enredar na forma de pensamentos e de reuniões deles, mas você mantém postura. Isso não quer dizer que você até nem não pode ir, você vai, mas você não se deixa, né, ser manipulado. Aí o que vai acontecer? Vão te ofertar coisas, vão querer que você faça coisa, por isso eu não faço. Ah, mas por quê? Não, porque eu sou de Jesus, né? Aí eles vão falar: você tem uma religião? Eu falo: não tenho uma religião, o que eu tenho é a palavra de Deus, o que eu tenho é a direção de Deus sobre a minha vida. Eu me comporto conforme as Escrituras querem que eu me comporte. Então, servir a Jesus há de custar para nós algo, né? Esses dias eu pensei, mas nós perdemos a identidade que nós tínhamos. Nós não somos conhecidos como éramos conhecidos antes, né? Davi tem no Salmo, ele fala assim: tornei um estranho na casa da minha mãe, né? Olha bem, isso que ele está falando, eles não me conhecem, eles vão te conhecer, porque a tua presença vai incomodar, o que você fala vai incomodar, mas você calculou esse custo, e esse custo ele vai criar resistência. Você precisa saber da resistência que você vai ter diante das pessoas que você ama, diante dos que consideravam você, tinha um protocolo a respeito, uma figura a respeito de quem você é, como que você comporta. Agora com Jesus não, você comporta diferente. Então eles não vão te conhecer. Tornei-me um estranho na casa da minha mãe. Esse é o custo. Vão falar mal, né? Vão querer jogar pedra, mas você mantém a sua postura, né? Aonde você vai, o ambiente vai mudar. As pessoas, né, que querem, né, que não conhecem o que você conhece, mas conhecer o quê? Né? O propósito de Deus é que todos, né,
conheçam a verdade. Mas qual verdade? A verdade das Escrituras. Então nós transportamos em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós não somos manipulados pelo viés do mundo, pelos procedimentos do mundo, das pessoas. Nós andamos na contramão do que o mundo anda, mas nós não vamos, ser aí alguém que atira pedras, alguém que fala mal, alguém que se arvora de forma absoluta contra. Não, nós nos mantemos a nossa integridade, consideramos as resistências, as oposições contrárias, e nós o que? Mantemos a nossa mansidão. É com mansidão, não, isso aí não quer dizer que nós vamos guerrear com pessoas, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, há espíritos, que trabalham contra o reino de Deus, e eles querem dominar as pessoas. Então nós precisamos calcular esse custo, e sair do nosso mundinho, porque Deus não chamou você, não chamou nós para defender o que é nosso. O Senhor me abençoa, ou estou abençoado, estou alegre, estou em paz. Mas o mundo não está em paz, o propósito de Deus não é paz. Ele falou: eu vim trazer espada. A paz que Ele dá é diferente do que o mundo dá. Ele veio trazer espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Deus quer juntar todos. Então nós temos que ter esse coração aberto, nós temos que ter uma disposição, intercessão. A intercessão mostra o amor que você tem pelas pessoas, o amor que você tem pela obra de Deus. Se você não conseguir amar as pessoas, mas ame a obra de Deus, ame os propósitos de Deus, que Deus, eu quero salvar essas pessoas, eu quero salvar todos, mas para isso depende de que você mantenha sua posição em Cristo Jesus, de que a nossa vida seja um reflexo do que diz a palavra de Deus. É como a sunamita, ela olhou para Eliseu, a Eliseu passava ali pela casa dela, ele falou assim: meu marido, esse aí é um santo homem de Deus, eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus, vamos construir para ele um quarto, para que quando ele passar por aqui, ele venha se repousar aqui. Quer dizer, ela reconheceu pelo procedimento de Eliseu, que ele transportava a presença, que ele transportava, ele tinha um caráter que não se quebrava, que não se contaminava pelo que estava em volta, pelo que um sistema do mundo lhe impunha. Ele chega para Naamã, Naamã queria ser recebido, queria ter tapete para ele ser recebido, porque ele ditou o culto, como que o culto tinha que ser para ele, o profeta impor as mãos dele, falar em línguas e fazer isso. Ele só manda um recado. O que aconteceu com Naamã? Naamã ficou indignado, ele nem me recebeu, ele só falou para mim banhar na água do Jordão. Mas se fosse lá na Síria, lá tem rio mais limpo, o rio Jordão é sujo. Quer dizer, obediência à palavra, e isso custa, ele não queria pagar preço, eu vou mergulhar na água suja, eu podia mergulhar ao menos na água limpa, mas na direção do Espírito, o profeta falou: banhe na água do Jordão. Quer dizer, não queria ditar culto, tenha a consciência de que servir a Deus nos importa um custo de sair de nós mesmos, um custo de deixar o nosso cuidado, o nosso cuidado próprio. É claro que você vai ter cuidado próprio, mas esse cuidado próprio
tem que vir de um coração que quer todos também, né? O amor, ele não busca o seu próprio proveito. É isso que está acontecendo. A igreja, né? As igrejas, os ministérios estão procurando apenas com os seus interesses próprios, mas o nosso interesse tem que ser para o reino, para o reino. Eu não sei como faz, eu não consigo mudar de vida. Olha, pensa aí, ele não dá, está escrito que ele, tudo que pedisse ao meu Pai, em meu nome, né, crendo isso eu farei. Eu falei, Senhor, me dá um coração que eu possa amar, me dá um coração que eu possa sair do egoísmo, do meu mundinho, né? Por quê? O que ele quer? Que nós sejamos o quê? Discípulo. Se nós não pegarmos este fardo, o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Quando você serve a Deus, você faz a obra de Deus, né? Aquilo fica leve para você, suave e leve, não é um peso. Pode parecer num primeiro momento, né, que você contrariando, ele fala contrariar a si mesmo. Ele não fala só contrariar as pessoas, porque as pessoas vêm, né, vêm com piadinhas, com coisas de mau gosto, né? Aí você fala de Deus, né? Fala de como as pessoas devem proceder, com mansidão, com calma, libera um versículo, né? Um versículo da palavra de Deus, que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, né? Então é assim que devemos. Ele fala, se alguém vem a mim, porque você foi a Cristo, você se achegou a Cristo, né? Quer dizer, você vai ter que ter uma vida diferente. Você não se amolda, você não cabe mais na forma, nos requisitos, nas regras que o mundo ditava para você. Não queira ser agradável. O que Jesus está falando? Não queira ser agradável, seja verdadeiro. Reflita aquilo que você recebeu, aquilo que você tem, né? Ele fala, se alguém quer vir a mim, não aborreça seu pai. Olha bem, Jesus é radical, né? É radical, aborrecer o seu pai. O que é? Se ele vier com coisas, né, que não bate com a palavra de Deus, você não vai aceitar, né? Vai pedir para você, é meu pai, né? O meu pai quer que você faça isso, né? Você não, isso eu não faço porque eu tenho um pai maior, e o pai maior, ele é diferente, né? Ele não se amolda a isso, eu não me amoldo a isso. Eu vim do Senhor, mas eu não posso me amoldar a isso mais, né? Porque agora eu reflito o caráter de Cristo Jesus, né? Aborrecer o pai, a mãe, né? Tem esse negócio de mãe nas religiões, né? A mãe, minha mãezinha, ai meu coração, a minha emoção. Ora, se te pedir alguma coisa que não bate com a palavra de Deus, você deve ficar com a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Aí o que vai haver? Você não é meu filho mais? Você não ama sua mãe? Né? Nem para sua mãe você não pode fazer essas coisas? Ele falou assim, infelizmente, mãe, com mansidão, não vai brigar, não vai criar aresta, mas você vai aborrecer. Né? Você vai aborrecer, pessoas vão ficar indignadas com você, né? É mulher e filhos, né? O filho quer fazer isso, coitadinho do meu filho, deixa ele fazer, né? Deixa ele fazer, é meu filho. Né? Por mim você não faz isso. Por mim você anda no caminho que eu tracei para você, que Deus tratou para mim, e eu estou passando para você o que Deus traçou, né? Irmãos, né? É aquele tornei um estranho na casa da minha mãe e na casa dos meus irmãos, eles não me conhecem, né? Seu irmão passa a não te conhecer, mas você vai se amoldar a eles, você vai fazer o que eles fazem, você vai pensar o que eles pensam, né? E ainda a sua própria vida. Esse aí é o preço, né? Nós não vamos fazer aquilo que lá no íntimo a gente até desejava fazer, né? Então nós vamos aborrecer a nós mesmos, né? Não, isso eu não ponho a mão, eu digo não, é dessa forma, e sujeitando, né? Pedro
fala assim, eu chego ao ponto de esmurrar o meu corpo, né? Reduzindo-o à escravidão. Olha bem, né? Reduzir o corpo, né? É porque o corpo, na verdade, você pode reduzir, ele é obediente, né? O seu comando está na sua mente, que a Bíblia chama de coração, né? Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando da mente, onde está a sede das nossas vontades, o controle. O controle está na torre de vigília, né? Nós temos, é por isso que ele fala, vigiai, quer dizer, raciocine, pense, né? Fique alerta, né? Deus não é emoção, não. Pessoas falam de emoção, mas Deus não é emoção, não. E Jesus, né, se você ver a trajetória dele como servo, né, ele pagou preços altíssimos, né? Não foi bem recebido, sacerdotes perseguiram ele, a ponto de querer matar, querer tirar. Falou assim, se ele continuar assim, ele vai dominar sobre nós, né? Porque Jesus andava com poder, né? Realizando com poder, né? E eles queriam manter o quê? A posição que sempre tiveram. Então, quando Jesus nos chama, nós não vamos manter a posição que nós mantínhamos mais. Não tem como, né? Agora uns ficam resistindo. Aí ficam o quê? Ficam mendigos de bênção, né? Está sempre o Senhor me abençoa. Aí ele vem, se você olhar na palavra, eu já te abençoei com toda a sorte de bênção da sua região celeste. Eu já te abençoei, né? E aí continuam pedindo bênção. Não é errado pedir, não, mas você tem que ter consciência que ele já te abençoou, né? Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Precisa trazer isso. Agora, algo que ele agrada é quando você calcula, avalia o custo de servir a Jesus. O custo de servir a Jesus, né? O pleno compromisso com Cristo Jesus numa vida de serviço. Ele chama nós para serviço, né? Davi precisou de um campo lá, e ele falou com o dono do campo que ele queria comprar o campo, e aí falou para falar para o dono, né, para o proprietário, falar o preço que ele queria, que eu precisava daquele campo que ele queria comprar. Aí o proprietário falou, não, isso é para o senhor, ó rei? Não, pode ficar, eu libero para o senhor. Eu não quero nada, né, que eu não quero isso se não me custar algo, né? Então nós precisamos avaliar o custo de servir a Deus. Esse custo. E esse custo importa, né, em ser alguém que incomoda. Ele fala, né, o sal, né, fala que vocês são sal da terra. Sal, ele confere sabor, né, mas se ele passar um pouquinho também, ele vai incomodar, né? Se uma comida salgada em excesso, você retira, né? E ele diz aqui, ele fala assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renúncias de coisas que não conferem com os preceitos de Deus. Não mesmo. Mas o crente tem muito não pode isso, não pode aquilo. Mas nós temos muito maiores, imensuravelmente sim, da parte de Deus do que não. O Senhor fala, não toque nisso, meu irmão, é para não tocar mesmo. Por quê? Vai te causar mal, porque Ele te ama, Ele nos ama. Não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Vai te causar mal, né? Então Ele ama. Então ele fala, o sal é certamente bom, né? Caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Se nós nos amoldarmos aos pensamentos,
aos costumes, né? Aos costumes do mundo sem Deus, nós vamos ser o quê? Insípido. Quer dizer, não tem sabor nenhum, né? E Jesus quer nos fazer o sal da terra, tem sabor, né? A hora que você abrir a boca, você fala, né? Com mansidão, com simplicidade, mas você fala uma verdade, né? Que pode alguém se arvorar contra, mas lá no travesseiro eles vão refletir da palavra que você falou, da palavra que você falou, e vidas vão ser mudadas, né? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Não presta para a terra e não possa nem para ir para o lixo, não vai prestar, né? Então nós temos que refletir isso, né? Nós temos que avaliar, e custa. Oração, meu irmão, oração custa tempo, leva tempo, é trabalho, né? Uma vida de oração leva tempo, né? Enquanto os americanos têm muito um ditado, né, que time is money, né? O tempo é dinheiro, né? Fica correndo todo mundo atrás do dinheiro, né? Mas nós corremos atrás, né? Quer dizer, nem atrás, né? Elas correm atrás de nós, as bênçãos correm atrás de nós, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Uma vida de oração é uma vida que muda a nossa história, muda a história das nossas famílias, das nossas comunidades, do mundo inteiro. A oração que você faz, né? Você faz uma oração aqui, ela vai instantaneamente, vai no Japão, vai no Canadá, em todos os lugares. E você pode ver que na manhã que você ora, o dia é diferente. Então isso tem um custo, mas um custo que traz benefício. Então, nós precisamos amoldar ao propósito de Deus, né? Ser frutífero. Fala, você tem que ser frutífero. Eu te dei talentos, você recebeu talentos, né? Recebemos talentos, recebemos habilidades, recebemos dons, mas tudo isso pertence a Deus, como nós também pertencemos a Deus. Isso é para ser usado a favor do reino de Deus. E para ser discípulo de Deus, para aprender de Deus, nós precisamos ter esse tipo de coração, esse tipo de procedimento, né? O filho pródigo, né? Ele saiu da casa do pai, né? Não saia nunca da casa do pai, quer dizer, raciocine, né? Fique na casa do pai, fique nos propósitos de Deus, fique no que Deus deseja, nos desejos de Deus. Tudo que é do meu pai é meu, né? E o pai fala para o filho que ficou, tudo que é meu é seu, meu filho, você tem tudo aqui, né? Mas ele não queria nada com o pai, né? Ele queria um cabrito para banquetear com seus amigos, né? Então, quer dizer, ele queria estar na casa do pai, esse é o outro filho, né? Está na casa do pai, mas ele não quer saber do pai, ele quer saber do que está lá fora, né? Agora, aquele que passou problemas, né? Foi viver a sua própria maneira, ele foi comer comida de porco, né? Porque ninguém lhe dava nada, mas na casa do pai ele tinha tudo. Então, ainda que você tenha saído, né, dos propósitos de Deus, tenha se tornado um sal insípido, né, que não serve nem para o lixo, volta para a casa do pai. Volta para a casa do pai. Voltar como? Senhor, tem misericórdia de mim, me conduz no teu caminho reto e plano, né? Como o filho pródigo caiu em si. E isso não é só para a gente lá de fora, não, é para nós, né? Essa pregação é para nós, né? Porque somos nós que nos debruçamos sobre a palavra de Deus para entender o coração de Deus, os propósitos de Deus, né? Porque as pessoas podem habituar até a ler as Escrituras, até a pregar as Escrituras, mas o procedimento começa, às vezes, com pequenos desvios que vão se distanciando mais ainda. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Muitos falam, eu sou de Deus, sou mais santo que os outros, sou melhor que... Não.
nós somos carentes de Deus, necessitados de Deus, e temos que ter essa consciência de que servir a Deus vai nos custar algo, né? Se não tudo da nossa vida, tudo deve estar disposto a Deus, refreando as nossas paixões, as nossas concupiscências e amando as pessoas, as almas, né? Ah, mas aquela pessoa sempre me agride, sempre faz isso, não interessa, né? Mas você ama ela, você ama, né? Não tem nem jeito de demonstrar, porque abraçar, beijar, cumprimentar efusivamente são afetos. Agora amar é uma postura interna de coração, e você quer a alma para Deus, e você quer transmitir para Deus, para as pessoas, o Deus que você serve. Então, o desejo de Jesus, ajudar debaixo das asas, né? Ele faz uma exclamação: Jerusalém, Jerusalém, pensa direito, reflete direito, eu quero ajudar vocês debaixo das minhas asas. Então esse deve ser o coração nosso.